Nesse vídeo eu vou trazer uma informação bastante interessante para você que tem dor na coluna, que tem um exame de imagem cheio de alterações ali e está muito preocupado com tudo que aparece lá. Nas minhas lives é muito comum me perguntarem sobre abalamento, sobre protusão, sobre artrose, enfim. E falando em live, se você não me conhece, eu faço live toda segunda, terça, quarta e quinta às 22 horas. Não deixe de me seguir para acompanhar as minhas lives também, tá bom? Então nesse vídeo eu resolvi compartilhar com você o meu exame de imagem. E antes de mais nada, eu não estou tirando a legitimidade da sua dor, tá? Eu vou falar para você que eu não tenho dor, mas não é porque eu não tenho que você não tem dor causada por esses achados. Eu quero que fique muito claro isso. Uma vez eu fiz um vídeo desse, alguns ficaram bravos, então você é o super-homem. Não é isso, gente. Eu vou explicar nesse vídeo que não é isso, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Vamos compartilhar o meu exame de imagem. Tá aqui o meu exame de imagem, você tá vendo aí uma ressonância magnética, você vê que tá aqui o meu nome, né? Anselmo de Araújo Guedes. Eu fiz isso lá em 2021. Então, provavelmente eu tenho mais achados hoje. Hoje estamos em 2026. Eu não fiz nova ressonância. Então, vamos lá. Eu tenho aqui reação osteofitária marginal incipiente nos corpos vertebrais. O que é isso, gente? É bico de papagaio, né? Então, osteófito, né? Reação osteofitária são bicos de papagaio. Eu tenho. Alterações degenerativas das articulações interapofisárias L3, L4, a L5, S1, ou seja, a minha lombar inteira praticamente tem processo degenerativo. Faz parte, gente, é muito comum a gente ter, tá? Muito comum a gente ter. Hipoidratação, ou seja, desidratação, alteração do colágeno discal em L2, L3 e L3, L4. Então eu tenho alteração da estrutura do disco, do ânulo fibroso, eu tenho alteração, eu tenho um processo degenerativo. Abalamento discal difuso e simétrico em L2, L3, L3, L4, que determina a compressão sobre a face ventral do saco dural e reduz a amplitude dos forames intervertebrais, sem repercussões radiculares. Quer dizer o quê? Que eu tenho um abalamento, tenho um estufamento do disco nas laterais, existe uma compressão sobre a parte mais superficial de nervo, só que eu não tenho sintoma nenhum. E não existe uma compressão radicular verdadeira, então eu não tenho uma dor irradiada para a perna. Aqui está tudo ok, mais aqui, um leve edema dos ligamentos interespinhosos, L3, L4, AL5, S1, ou seja, praticamente a lombar inteira, por provável sobrecarga mecânica. Mais um achado importante que eu vou falar sobre daqui a pouquinho. E a opinião aqui do médico que fez o laudo, que eu tenho um leve edema dos ligamentos interespinhosos, L3, L4, L5, S1, por provável sobrecarga mecânica. Sinais de espondiloartrose, que é o desgaste das cartilagens da vértebra, e com discopatias degenerativas. Esse termo é um termo que assusta bastante, mas o processo degenerativo é um processo de envelhecimento natural do disco, e todo mundo tem, em L2, L3 e L3, L4, sem repercussões radiculares. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, na verdade, eu tenho dor vez ou outra? Tenho. É uma dor principalmente ligada mais a essa hipersolicitação dos ligamentos. Às vezes fico muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé, ou às vezes mais tempo sentado fazendo live. E isso pode gerar uma dor que, com um movimento específico, eu consigo controlar ela numa boa. Não quer dizer que você que tem esses achados não pode sentir dor. Eu poderia sentir dor com aqueles abaulamentos, eu poderia sentir dor com alguma obstrução maior da minha coluna que está me travando. Vocês veem ali que não tem repercussão radicular, né? Quando a gente fala disso aqui, ó, eu não tenho repercussão radicular, quer dizer que não tem compressão do nervo, né? Tá aqui, sem repercussões radiculares. Então não tem uma compressão do nervo. Pode ser que tem gente que vem com esse exame com compressões radiculares e clinicamente não tem? Um monte. Eu pego muito exame que mostra que tem e a pessoa não tem sintoma de dor radicular. Então o que eu quero explicar para vocês que não é porque tem no seu exame que obrigatoriamente você tem que ter dor. Por que é importante entender isso? Porque quando você entende isso, você meio que entende que o seu problema não é tão sério quanto parece, porque quando eu vejo um monte de coisa na imagem, no laudo, dá a impressão que a coisa é muito pior. E aí eu fico com medo de movimentar, eu fico uma pessoa evitadora, eu começo a fazer mais repouso e a sua dor tende a piorar cada vez mais. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês, que isso aqui não é sobre mim só.
é sobre muita gente. Na verdade, a maioria talvez. Vamos lá trazer aqui um estudo de 2015 em que mostra que eu não sei exatamente quantas pessoas, mas é um grupo grande que tem nesse estudo, em pessoas assintomáticas, população assintomática. E nessa população assintomática, aqui a gente vê degeneração discal, aos 20 anos, 37% das pessoas assintomáticas já tinham degeneração discal. E esse número ele vai aumentando conforme a idade. Com 30 anos vai para 52, com 40 para 68. Aqui, 50 anos, que é a minha faixa etária, 80% das pessoas assintomáticas têm degeneração discal e não tem dor. 60 anos, 88% das pessoas que têm degeneração não têm dor. 70 anos, 93% têm alteração discal, degeneração e não tem dor. A perda da altura por desidratação, aqui ó, 50 anos, 56% das pessoas que têm essa alteração não tem dor. E aqui ó, disco abaulado, né, abalamento discal, com 40 anos, 50% das pessoas que têm abalamento não tem dor. Então, o que isso quer dizer? Não é sobre mim, gente, é sobre muita gente que tem alteração, principalmente esses termos mais comuns, né, sobre degeneração discal. As pessoas ficam muito assustadas com isso aqui, ó, degeneração do disco. Gente, olha quanta gente tem essa alteração e não tem dor. 40 anos, 68% das pessoas têm degeneração discal e não tem dor. Então eu quero que vocês entendam que não é porque está no exame que você tem uma coisa séria, isso faz parte do processo de envelhecimento, tá? Mais uma vez, com toda a sinceridade do mundo, eu não estou desdenhando da sua dor, eu não estou tirando a legitimidade da sua dor, eu só estou dizendo que muitas vezes você tem dor por conta de uma tensão muscular e você atribui isso à hérnia do disco, você atribui isso à degeneração do disco. Não é, eu tenho protusão, eu tenho discopatia degenerativa, gente, comum, extremamente comum na população que não tem dor, que pode ser que seja o seu caso, pode ser que você tenha essa degeneração, mas não é ela que causa dor. O importante é que você entenda que todos esses achados que aparecem no meu exame de imagem, eles têm uma apresentação clínica, é isso que importa pra gente. A gente tem que entender qual que é a sua apresentação clínica. É uma dor que irradia para a perna, é uma dor localizada, é uma dor que só vai no movimento com muita rigidez, ou às vezes eu não tenho nada, não tenho obstrução nenhuma, ou seja, esses achados eles não estão obstruindo a minha coluna, então eu não sinto dor. Agora é importante avaliar caso a caso, porque pode ser que você tenha sim uma hérnia sintomática. Aí o tratamento vai ser ter que direcionado para uma hérnia sintomática. Se é mais uma falta de mobilidade, a mesma coisa. Você tem que avaliar e entender se a falta de mobilidade precisa estar com recursos para melhorar essa situação e você controlar a sua dor, tá? Então não tente achar a causa da sua dor no exame de imagem, porque muitas vezes só confunde, amedronta e você fica uma pessoa receosa, tendendo cada vez mais a evitar fazer exercício e principalmente se movimentar com amplitudes maiores. Então assim, entenda isso. Primeira coisa, entenda a sua dor. Entendendo a sua dor, você está no caminho para começar a cura. Então, se você precisar da minha ajuda, marque uma avaliação comigo que eu posso te ajudar.